Olá, pessoal! Você está se preparando para a segunda fase da OAB. Você domina todas as peças, você tem a teoria aqui, ó, na mente. Só que na hora de passar para o papel, dá um branco. Você se desespera e não sabe como passar todas as informações que você já tem aí para o papel e montar a sua petição. Como fazer? Se essa é a sua dificuldade, este vídeo é para você. Eu sou a professora Verônica Tagliari, professora de Direito Civil e Redação Jurídica aqui no Estratégia OAB, e hoje eu vou te passar técnicas de escrita, técnicas de redação que são fundamentais para que você possa elaborar uma boa petição aí na segunda fase da prova da OAB. Se você sente que outros colegas seus que estão se preparando precisam desse vídeo, não deixa de compartilhar com os seus amigos, não deixa aí de nos acompanhar e nos seguir no canal do YouTube Estratégia OAB e de ativar o sininho, claro, para sempre receber as novidades fresquinhas aqui do Estratégia OAB. Quais são as dicas fundamentais para que você não deixe de conseguir passar para o papel todas as ideias que você tem aí, toda a teoria que você tem em direito civil? E, na verdade, não só em direito civil, né, gente? Em todas as outras disciplinas. As técnicas de redação e as técnicas de escrita que eu vou passar para você hoje, através de algumas dicas, pode te auxiliar em qualquer disciplina. Inclusive, depois, quando você começar a advogar, são técnicas fundamentais. Vamos lá. Primeira técnica que eu vou te passar aqui. Seja conciso. Tem gente que quer escrever o mundo e não escreve nada. Sabe aquela pessoa prolixa? Que para te deixar um recado de compra do mercado, escreve umas 3 páginas? Não seja essa pessoa. Escreva de forma resumida. Até porque, gente, a quantidade de linhas que a FGV te disponibiliza na hora da prova não são infinitas. São poucas as linhas, pouco espaço que você tem para desenvolver a peça toda. Então, veja, escreva pouco. Como que eu vou conseguir escrever pouco, professora? Eu sou aquela pessoa que gosta de escrever demais. Então faça um resumo. Assim que você ler a questão da FGV, a minha dica é sempre fazer 2 leituras bem atentas, detidas, para que você logo possa identificar a peça. Você já vai colocar o nome da peça lá do lado. Vai escrever lá bonitinho, é a peça tal. Após isso, você já vai estruturar qual vai ser o resumo. Então, o seu resumo, ele é fundamental para que você escreva menos. Senão você realmente vai perder muito tempo escrevendo demais de forma indevida, muitas vezes não precisa e não vai sobrar espaço para você terminar a sua peça. Muitos alunos pecam por esse erro, tá? De tentar escrever demais. Então essa é a primeira técnica. Treinar muito na sua casa, fazer um resumo, tentar ser breve na hora de trazer os fatos, de fundamentar a sua peça, de fazer os seus pedidos. Não precisa ter pedido com 4, 5 linhas, gente. Pedido de uma linha e meia é suficiente, tá? Então essa é a primeira técnica, ser conciso. Segunda técnica é tentar ser claro, objetivo e direto ao ponto. O que você quer? Qual que é o objetivo da sua petição? Está dentro aí de uma petição inicial? Você está fazendo uma defesa do réu? Qual que é o objetivo com aquela sua peça? Se você é claro, objetivo e direto, a chance até da sua nota ser maior te ajuda demais. Como ser claro? Primeiro, não se utilizar de palavras rebuscadas. Sabe aquele juridiquês que as pessoas tentam florear? Escrever difícil? Gente, o menos é mais na hora da sua prova. O examinador não quer saber se você sabe todos os latins que você aprendeu nos 5 anos de faculdade. Ele quer saber se você sabe exatamente o instituto na qual o seu cliente lá, que é o caso denunciado, precisa. Seu cliente é um autor, é um réu, você está recorrendo, o que você está fazendo? Qual que é o objetivo específico daquela sua petição? Portanto, gente, escreva de forma mais simples. Não deixe de fundamentar muito bem com todos os artigos de lei, mas de forma simples. Então, uma segunda dica é trazer os principais artigos que tem que fundamentar a sua peça. Vocês sabem, se falta um artigo fundamental, eles tiram nota. Então, é fundamental que você estruture também a peça com os principais artigos e consiga fazer isso de forma clara. Você só conseguirá fazer isso de forma clara e direta se montar um resumo breve. Minha sugestão, a cada artigo que você vai se utilizar na sua peça equivale a um parágrafo, tá? E aí, claro, professora, quantas linhas tem que ter um parágrafo? Em média, 4 linhas, em média, tá?
4 a 5 linhas no máximo, gente. Não escrevam mais do que isso. Por quê? Períodos muito longos, parágrafos de 10, 20 linhas, frases sem pontuação, sabe aquela frase que você até cansa de ler no final, não tem nem respiro na frase? Isso não facilita na hora do examinador corrigir sua prova, acreditem. Isso prejudica aí muito a nota. Colocar frases curtas, essa é a minha terceira dica. Frases curtas, parágrafos curtos. Isso facilita o entendimento de quem lê, gente, tá? Então, pode salvar vidas. E como eu faço para linkar um parágrafo em outro? Eu tenho dificuldade, professora. Eu estou começando uma frase, um parágrafo, e não sei dar o devido encaminhamento, a continuidade. Gente, para isso que servem as chamadas palavrinhas mágicas. Quais são essas? São os chamados conectivos. São palavras que fazem conexão, que fazem ligação de um parágrafo e outro, ou de uma frase e outra. Quais são esses conectivos? Alguns exemplos aqui, né? Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, além disso, outro sim, ademais, por conseguinte, por consequência, são todas palavras que você pode iniciar frases e iniciar parágrafos. E tem, gente, uma lógica entre um e outro. Porque senão, ficam ideias jogadas. Eu jogo um parágrafo, jogo uma frase, depois começo uma seguinte sem nenhum nexo com a anterior. Para isso que servem as palavrinhas mágicas, tá? Minha dica é você sempre se utilizar de uma lista de conectivos. São essas palavras que fazem a ligação entre parágrafos e entre frases. Vai tornar o seu texto de maior entendimento, de melhor entendimento, e vai ser muito mais lógico até na hora que você for fazer uma revisão do seu texto. Então essa é minha quarta dica, você colocar os conectivos que vão te ajudar demais, tá? Evitar a todo custo, nunca colocar no seu texto, na sua redação da sua peça, primeira pessoa, seja do singular ou do plural. Como assim, professora, primeira pessoa? Eu, nós. Todas as peças processuais, gente, todas as petições que vocês forem fazer na prova da OAB, precisa ter sempre, gente, imparcialidade. Eu não posso escrever nada em primeira pessoa. O advogado ele está representando alguém naquela peça. Você está representando o autor, o réu, o recorrente, o recorrido, pouco importa. Portanto, sempre terceira pessoa. Está se requerendo, requer-se, pede-se, intime-se, cite-se, sempre terceira pessoa. Essa é a pessoa do discurso jurídico por excelência, para gerar não uma pessoalidade, mas sim uma impessoalidade no seu texto. Então essa quinta dica é fundamental, cuidado com a pessoa que você se utiliza aí na sua redação. Lembrar também, gente, dos nomes, das nomenclaturas das partes que compõem as peças, né? E aí eu trouxe até no início do vídeo o autor e réu, requerente e requerido. Quando eu estou diante aqui de um recurso, recorrente, recorrido, uma apelação, apelante, apelado, um agravo, agravante, agravado, tá? Recorrente, enfim, lembrar, gente, dessas palavras, porque você sempre vai identificá-las ao longo da redação para que a gente saiba de quem se refere ao longo da sua petição. Então, isso também te ajuda demais, salva vidas. Mais uma dica, evitar termos ambíguos, evitar ambiguidade, evitar pleonasmos. Sabe aquelas frases que a gente não entende? Sabe aquelas frases que fica muito redundante? É o famoso entrar para dentro, sair para fora, elo de ligação que muita gente escreve. O elo já está ligando alguém a alguma coisa, está ligando um ponto a outro, portanto não tem ligação. Evitar, gente, esses pleonasmos, tá? Então, quando você está montando a sua redação, tentar ser de forma mais simples possível, evitando as ambiguidades, cuidado aí na hora de você ter uma gramática que seja condizente com a prova da OAB. Então, estruturar, gente, seguindo as normas padrão as normas padrões da regra culta, as regras cultas do português. Então, você vai colocar lá toda a pontuação devida, concordância verbal, concordância nominal. Tem gente que coloca, às vezes, autores e põe o verbo no singular. Cuidado, para isso que serve a revisão da sua peça. Eu sempre digo, rever a sua petição pode te ajudar demais. Às vezes, você escreve rapidamente pelo tempo da prova e, ao rever, verifica que existem alguns erros, algumas inconsistências ao decorrer da redação. Então, deixe um tempinho final para dar aquela revisão última
na sua petição, para ver se não está faltando nada, para ver se a sua redação está inteligível, para ver se você entende o que você escreveu. Às vezes o aluno chega assim, olha professora, tá tudo aqui. E na verdade, quando você vai ler, você não entendeu nada do que a pessoa escreveu. Nem a própria pessoa escreveu, nem a própria pessoa entendeu o que escreveu. Então é um problema. Por conta disso, gente, verifiquem sempre ao final e façam essa revisão final, que seja aí nos 10 últimos minutos de prova, nos 15 últimos minutos de prova, tanto faz, pouco importa, tá? Mas ter uma redação coesa, coerente, que tenha todos os conectivos, que seja impessoal, que você se utilize das regras da norma culta do português. E claro, o português jurídico pode te ajudar, mas evitando sempre o juridiquês, o excesso de utilização de jargões jurídicos ao longo da sua redação. Somando tudo isso, tudo isso, professora, fazendo uma somatória de todas essas dicas, você possivelmente vai conseguir estruturar muito bem a sua redação. São técnicas de escrita que você vai poder se utilizar na sua petição. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, não deixe de nos acompanhar e nos seguir aqui no canal do YouTube Estratégia OAB e sempre acionar o sininho aqui, porque você sempre vai receber notificações e novidades de como bem se preparar para a prova da OAB. Grande abraço e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!